Fala galera do Case and Tips. Nesse nosso primeiro vídeo, né, falando especificamente de técnica anestésica, nós vamos iniciar pela técnica mais utilizada, certo? Para a região posterior de mandíbula, tá? Levando em consideração muitos daqueles conhecimentos anatômicos, né, já postados na publicação anterior, tá bom? Então fica ligado aí. Fala galera do Case and Tips, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Nossa primeira aula aqui falando especificamente sobre o bloqueio do nervo alveolar inferior, tá? É uma série de duas aulas em qual nessa primeira vamos falar um pouquinho sobre as considerações anatômicas principais, certo? Para que a gente consiga ter um bom bloqueio do nervo alveolar inferior, que é uma das anestésias mais utilizadas pelos cirurgiões dentistas, né? De maneira geral no seu dia a dia clínico em praticamente todas as especialidades, tá bom? Porém, mesmo que sejam das mais utilizadas, ainda existem muitas dúvidas, né, e dificuldades no seu manejo, certo? Então, uma das primeiras considerações que deve ser levada em consideração é que o posicionamento do nervo alveolar inferior, se eu tenho um paciente que ele é pediátrico, né, adulto ou um idoso, né, com grande reabsorção já óssea, né, o posicionamento do meu nervo alveolar inferior também vai estar, né, alterado, tá bom? Em geral, na paciente criança, né, a punção do meu do, a punção da minha punção do alveolar inferior, ele deve ser a nível do plano oclusal dos molares ou do rebordo, se caso estiver dentro, mas se for relacionado aos molares, ao nível dos molares descidos, tá bom? Então a gente deve levar em consideração o mesmo nível do plano oclusal dos molares descidos, tá bom? Já no paciente adulto, ou seja, paciente adulto mais dentado, né, apresentando todos os dentes, nós fazemos uma punção em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetro acima do seu plano oclusal, tá bom? Vamos mostrar isso logo adiante. E já no paciente adentro, a depender do grau de reabsorção, isso deve ser avaliado também, nós podemos ter uma pequena variabilidade de 1,5 a 2 centímetros acima do rebordo dentro, tá bom? Então, essa variabilidade vai depender exatamente da quantidade de reabsorção óssea presente já no rebordo, tá bom? Então, é sempre super importante a gente identificar, né, dentro da osteologia básica, né, as estruturas anatômicas e acidentes anatômicos importantes que vão nortear uma boa realização do bloqueio do alvéolo inferior. Dentro das partes ósseas, o que é importante identificar? A linha oblíqua externa, que é essa proeminência óssea, certo? Mais lateral da mandíbula. Nós temos esse espessamento ósseo, né, entre a linha oblíqua externa e a minha linha oblíqua mais interna, que é o que nós chamamos de trígono retromolar. Tá bom? Então, essas três estruturas, elas vão nortear um pouquinho, né, um pouco mais à frente, quando a gente for falar sobre as técnicas anestésicas provavelmente dito, tá bom? E avaliando a parte mais interna, nós temos um acidente anatômico bem comum, que é o que nós chamamos de língula, que é uma proeminência óssea na região mais interna, que a gente leva em consideração, pois é a partir da língula que existe a entrada do canal mandibular, ou seja, onde o nervo alveolar inferior entra no canal mandibular. Então, essa estrutura toda que está aqui de azul é exatamente mostrando aonde é que, durante a minha técnica anestésica, o meu anestésico deve ser depositado, ou seja, na altura da língula, pois é onde o nervo alveolar inferior ele ainda não está totalmente dentro do meu canal mandibular, tá bom? Uma coisa que não é tão avaliada, né, pela grande maioria dos clínicos de maneira geral é que o arco da minha mandíbula, né, ele não segue diretamente, tá bom, o meu ramo, certo? Então, a grande maioria das vezes, nós temos um arco um pouquinho ou levemente mais aberto, mais lateralizado, certo? Isso faz com que o seu posicionamento, tanto de punção de posicionamento da sua seringa carpuda, também tenha algum tipo de alteração, tá bom? Então, aqui mostrando já nessas fotos, né, o posicionamento ideal, certo? Em torno do paciente dentado, 1,5 centímetros acima do seu plano oclusal, então 1 centímetro a 1,5 centímetros, tá bom? O posicionamento mais convencional para essa função é na direção a partir dos pré-molares do lado oposto, indo em direção ao ramo da mandíbula contralateral, tá bom? Então, o posicionamento mais correto, além de eu ter essa distância, né, de 1 centímetro a 1,5 centímetros no meu plano oclusal, o meu anestésico local ele deve ser depositado na altura da língula, como eu falei, que é essa proeminência óssea, tá bom? Ou levemente posterior a ela, ou seja, antes do nervo alveolar inferior entrar realmente no canal mandibular. Assim a gente tem o quê? Uma maior efetividade do meu bloqueio.
A maioria dos erros acontecem quando eu tenho um bloqueio anestésico ou uma infiltração do meu volume anestésico muito medial, ou seja, distante, certo? Do meu canal mandibular, ou então ele muito anterior ao canal mandibular. E aí acaba que eu necessito de um tempo maior e de um anestésico e consiga ter uma solubilidade a conseguir chegar a efetivamente a bloquear o meu alvéolo inferior. O que acontece na grande maioria das vezes em situações como essas é que o paciente apresenta um bloqueio do nervo lingual, mas não apresenta a efetividade do bloqueio do nervo alvéolo inferior. Isso é bastante comum, tá bom? Então, né, no bloqueio do nervo alvéolo inferior, essas são as duas principais formas, né? Eu posso ir diretamente do premolar do lado oposto, tá? Ou eu posso vir tangenciando, certo, o meu ramo da mandíbula, certo? Essas duas técnicas nós vamos falar no segundo vídeo, tá bom? Que vai ser especificamente sobre a parte técnica, né, do bloqueio do nervo vagal inferior, tá bom? Então, se você curtiu, vai acompanhando um pouquinho mais do Case and Tips, tanto no Instagram como no YouTube, que a gente vai tentando sempre trazer conteúdos de bastante relevância, tirando algumas dúvidas, dando algumas dicas clínicas para vocês, tá bom? Então acompanhe e o próximo vídeo será exatamente sobre a parte técnica da anestesia do bloqueio do nervo vagal inferior, para que vocês consigam ter uma maior efetividade clínica no seu dia a dia.